Olá, bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou Suzana Leão. Esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da alma dos animais. Queridos e queridas, é um tema muito controverso, porque atualmente existem muitas pessoas usando a internet, né, que é um meio de comunicação muito poderoso, falando coisas muito complicadas, né? Então, eu vou tentar ser o mais objetiva possível nesse tema e vou usar os livros do Kardec, o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns como referência, e vou buscar alguma coisa que nós temos recebido da ciência também a respeito. E daí a gente pode fazer um balanço e tentar fazer uma conclusão, né, a respeito de um tema super delicado e que, na verdade, nós não podemos bater martelo a respeito disso, né? Mas podemos conversar de uma forma adulta, de uma forma tranquila, tendo sempre o cuidado, né, para não cairmos nas picaretagens todas que existem por aí, né? Bem, eu vou começar, queridos, com o Livro dos Espíritos. Eu vou diretamente para a parte 2 do capítulo 11 do Livro dos Espíritos, na pergunta 597. A pergunta que Kardec faz aos espíritos: por que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação? Haverá neles algum princípio independente da matéria? Aí a resposta dos espíritos: há, e que sobrevive ao corpo. Aí essa pergunta, ela se subdivide. Será esse princípio uma alma semelhante à do homem? A resposta: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isto do sentido que se der a essa palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente a que medeira a alma do homem a de Deus. Daí a pergunta 598. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Que é a característica básica, né, da alma humana. Nós temos consciência. Nós somos uma individualidade consciente. Aí a resposta: conserva a sua individualidade. Porém, quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então, a alma do animal, ela é uma individualidade sem consciência. Consciência de si mesmo, principalmente, né? Pergunta 599. A alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? Resposta: não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Aí a outra pergunta, 600, né? Número 600. Sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade, como a do homem? Resposta: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe a dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos
a quem incumbe esta tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Ou seja, depois da morte do animal, os espíritos da natureza, os espíritos que atuam nessa tarefa, logo usam aquele princípio inteligente, aquela alma, né? Vamos usar o termo alma, né? Para animar o corpo de um outro animal. Então, há logo uma reencarnação. Tá? A última aqui. Os animais estão sujeitos, como o homem, à lei progressiva, à lei do progresso? Sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde existem seres habitando, né, outros corpos, ou de repente com outro tipo de matéria, não é um mundo como o planeta Terra. É um mundo num estágio evolutivo diferente. Pode ser numa outra dimensão. A pergunta, né? Vou só repetir a pergunta. Os animais estão sujeitos, como o homem, à lei progressiva? Resposta, sim. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também são. Dispondo de meios mais amplos de comunicação, são sempre, porém, inferiores ao homem e se lhes acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Bom, isso também é uma questão de visão também do passado, né? Quando os animais eram sempre vistos como criaturas serviçais, né? Mas no mundo superior, de espíritos superiores, eu acredito que não exista esse tipo de relação, né? Entre homens superiores e animais como serviçais. Eu acredito que os animais têm uma posição muito mais afetuosa no mundo superior com os homens. Depois aqui, só para a gente encerrar essa parte dos livros de Kardec, eu quero ler uma coisinha que eu achei interessante, no livro dos médiuns, tá? Antes eu li as perguntas e respostas do livro dos espíritos. Aqui, ó. No capítulo 15, sobre a evocação de espíritos. Aí aqui ele pergunta: pode evocar-se o espírito de um animal num trabalho mediúnico, por exemplo? A resposta: depois da morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se acha em estado latente e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres. A mesma resposta do livro dos espíritos, em os quais continua ele a obra da sua elaboração. Assim, no mundo dos espíritos não há errantes, animais errantes, tá? Então, o animal desencarnou, ele absolutamente em seguida, o princípio inteligente que animava aquele corpo do animal passa a animar um outro corpo. Ele não fica na erraticidade como o ser humano. Como é então que, tendo evocado animais, algumas pessoas han obtido respostas? Tipo assim, no século XIX, estava muito na moda a questão da evocação de espíritos, a questão aquela das mesas girantes. Então se fazia sessão sessão mediúnica até em cafés, né? Era a diversão do povo. E alguns espertalhões começavam a dizer que estavam recebendo espíritos de animais. Daí a resposta é ótima. Só vou ler a pergunta de novo. Como é que então, tendo evocado animais, algumas pessoas han obtido respostas? Resposta: evoca um rochedo e ele te responderá. Há sempre uma multidão de espíritos prontos a tomar a palavra sobre qualquer pretexto. Zombeteiros, né? Ele está dizendo que essa coisa de evocar espíritos de animais,
Quem entra nessa brincadeira e acaba dizendo que é o tal animal e age como animal, late, mia, é um espírito zombeteiro. Tá ali só para a gente se divertir também. Bem, queridos, agora, só para a gente complementar esse nosso pensamento, depois que a gente viu as respostas aqui da obra de Kardec, depois a gente tenta conversar a respeito, eu vou ver o que a ciência, porque Kardec sempre disse, né? Procurem estar atentos à ciência. Quando a ciência discordar do espiritismo, fiquem com a ciência, em qualquer ponto. O que a ciência fala a respeito dos animais? A ciência não tem uma resposta definitiva sobre a existência de alma nos animais, mas reconhece que eles possuem um certo nível de consciência. Eles usam um termo que é um ser senciente, né? O que é um ser senciente? É que percebe pelos sentidos, ele percebe, ele recebe impressões do mundo, né? Ele recebe essas impressões e ele percebe isso. Então, a etologia, a ciência que estuda o comportamento dos animais, afirma que todos os seres vivos são inteligentes, pois possuem a capacidade de resolver problemas e estabelecer relações de causa e efeito. A neurociência aponta que os animais não humanos possuem substratos neuroatômicos, neuroquímicos, neurofisiológicos que lhe permitem exibir comportamentos intencionais. A consciência está dispersa por várias áreas do cérebro e não é apenas o neurocórtex cerebral que garante a sensibilidade. No entanto, a questão da alma dos animais ainda é um tema em debate. Aí continua. Eu gostei, eu achei necessário trazer esse tópico, né? Com a posição da ciência a respeito, para que a gente, sempre que falar sobre um assunto qualquer, antes de nós batermos o martelo, e eu raramente bato o martelo sobre nenhum ponto, sobre qualquer que seja o ponto, porque eu acho que nós estamos aqui num eterno aprendizado, né? Se a ciência não bateu o martelo, aqui os espíritos disseram para Kardec com um determinado grau de superficialidade, né? Sem nenhum aprofundamento, até porque naquela época não se tinha conhecimentos, inclusive, sobre coisas fisiológicas do nosso corpo físico. Como é que os espíritos iriam chegar para Kardec com um grau de informação que não teria nem cabimento para a pessoa do século XIX captar, entender, né? Então a gente tem que entender todas essas questões. O que é importante quando a gente fala sobre determinados temas é tentar fazer um compêndio. Eu bebo a informação aqui, eu bebi no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, as informações bateram, eu vou e pesquiso a respeito do que a ciência está dizendo sobre o tema atualmente, bate também, é a mesma coisa. Então é isso. Agora, a gente começar a fantasiar coisas, como a gente vê pessoas falando. Ah, porque existe a colônia dos animais. Se tem uma controvérsia terrível a respeito das colônias humanas, eles já inventaram a colônia dos animais, né? E nós sabemos que o ser humano consegue plasmar realidades quando ele está desencarnado. Os animais não, porque os animais não ficam na erraticidade. Os animais, a individualidade do animal, ela é logo reencarnada. Ele reencarna imediatamente. Pelo que tudo indica, eles vão mudando de estágio, né? Eles talvez, aqui também não foi dito,
mas diz que sim, eles têm uma lei progressiva de encarnação. Eles não podem escolher como vão reencarnar, porque não tem o livre-arbítrio, mas eles têm uma lei progressiva. Então, provavelmente, eles começam a encarnar em animais mais simples, e vão indo, até encarnar em animais mais sofisticados, com capacidades, né? Capacidades mais sofisticadas. Eu amo os animais, eu tenho verdadeira paixão para os animais, e eu olho para os animais e eu sinto que ali dentro tem uma centelha, né? Tem uma centelha, mas é uma centelha ingênua, é uma centelha pura, é uma centelha que está em processo evolutivo, né? Eles não têm a consciência de si mesmos, eles não têm a transcendência, que é a questão toda que está relacionada com o nosso ser espiritual, né? Aquela transcendência. O animal não tem isso. Uma vez eu li um artigo, eu vou ficar devendo isso para vocês, se eu conseguir encontrar o nome desse pesquisador, que ele colocou que os cães, falando dos cães, porque o meu universo é muito em volta dos cães, eles se comportam no mundo como uma criança de 5 anos. Um cão adulto se comporta como uma criança de 5 anos. A questão dele com o mundo, como ele vê o mundo, é como uma criança de 5 anos. Né? Isso provavelmente, essa conclusão veio de pesquisa, de trabalho de laboratório, de pesquisas mesmo, empíricas e testes e tudo mais. O que a gente pode concluir com isso é que, sim, os animais, como dizia São Francisco de Assis, são nossos irmãos. São nossos irmãos nesse processo evolutivo, né? Da mesma forma que as plantas. As plantas também são seres, também existem pesquisas que dizem que as plantas conseguem sentir até dor, né? Então também são seres num processo evolutivo. E nós, seres humanos, que aprendemos nesses milênios todos de vida, de reencarnações, e que muitas vezes aprendemos que os animais e as plantas estão aqui só para que a gente os utilize, né? De uma forma utilitária mesmo, como se fossem coisas, estão aqui para nos satisfazer. Nós precisamos recuar um pouco, né? Dessa arrogância e entender que sim, os animais e as plantas estão conosco nesse processo evolutivo. Cada um no seu ritmo, cada um dentro do seu universo, mas o respeito e a admiração que nós precisamos ter com esses seres tão complexos, tão perfeitos, tão maravilhosos, né? São seres divinos mesmo, são seres da criação, são seres com uma complexidade impressionante. Então, isso também nos ajuda a evoluir. O ser humano, à medida que ele vai se humanizando e se sensibilizando, ele começa a tratar melhor os animais, ele começa a tratar melhor as plantas, ele começa a interagir de uma forma melhor, de uma forma mais harmônica com a natureza. Então, o processo todo de crescimento espiritual está relacionado também com a nossa capacidade de harmonização, de estar junto com esses nossos irmãos em processo evolutivo, né? Sem fantasia, né? Vamos tentar assim, de uma forma bem madura, descartar essas picaretagens todas que existem por aí, que se a gente for muito frio na análise, nós vamos ver. Tem muita gente que só faz coisa para conseguir like e monetizar e ganhar seguidores, né? Falando da internet. Tem outras pessoas que escrevem uns livros absurdos só para poder também faturar, vender muito. Tem outras pessoas que inventam, que fazem, que são médiums, que
recebem isso e recebem aquilo, e que recebe o espírito do animal. Ai, meu pai do céu. Olha, gente, o buffet de picaretagem que existe por aí, ele é absolutamente surtido, a gente pode escolher o que a gente quiser. Então, eu apelo para o bom senso, eu apelo para que a gente tenha essa capacidade de discernir. Fomos na ciência, buscamos o que a ciência tem hoje, ok? Perfeito. Então, é isso que a ciência nos oferece. A ciência do século XXI, que tem muita capacidade de pesquisa, tá? A ciência nos diz isso. Por que que nós vamos ficar inventando coisas, né? No século XIX, os espíritos disseram coisas muito parecidas com o que a ciência está dizendo hoje. Então, por que que nós vamos ficar inventando coisas, sabe? Ficar aceitando qualquer fake news que aparece como verdade, sabe? Eu acho que é tão mais fácil, é tão mais equilibrado e ponderado nós aceitarmos que nós não sabemos tudo e não podemos achar que alguns trambiqueiros aí sabem tudo. Entendam? Tem pessoas que se acham assim, ai meu Deus do céu, eu sou a última cereja do bolo. Então eles, naquela fantasia deles, eles acham que eles são maravilhosos, que eles estão recebendo lá espírito de ET, eles estão recebendo espírito de cachorro, eles estão... Uma miscelânea, gente, uma salada de fruta, uma coisa tão maluca. Então, eu acho que isso não contribui para nada, absolutamente nada. Não nos melhora, não melhora o nosso ambiente, o nosso contexto social, né, que a gente está. Nós precisamos, sim, lutar para que não haja maus tratos aos animais, para que os animais sejam respeitados como seres cientes, sencientes, né? Sencientes, que sentem dor, que conseguem ter sentimentos, que conseguem captar coisas, que sentem muitas vezes tristeza, sofrimento. Isso sim, esse princípio, essa individualidade espiritual dos animais, que nós podemos chamar de alma, e aí eu concordo, podemos sim. Ela é diferente da alma do ser humano, porque não tem o livre-arbítrio, logo reencarna, né? Não fica na erraticidade, não fica. A questão das colônias, eu já tenho 2 ou 3 vídeos falando sobre isso, não vou colocar agora aqui, mas existem coisas que o conhecimento todo que está disponível, ele fecha. A questão da ciência fecha muito com o que está escrito aqui no livro de Kardec, né? Então, eu acho que é uma coisa madura, demonstra maturidade da nossa parte, a gente não cair em fantasias, né? Em fantasias. Colônias de animais não existem, porque os animais reencarnam, os espíritos superiores que manejam essa questão da natureza, podemos chamar de elementais, podemos chamar de espíritos da natureza, espíritos superiores, enfim, né? Cada vertente espiritualista vai dar um nome. Eles logo encaminham esse animal para uma reencarnação, para que o processo evolutivo desse ser continue, né? Então nós precisamos tratar o animal com carinho, com respeito, respeitando as suas necessidades. Cada ser tem uma necessidade. Eu fico muito chocada de ver algumas pessoas tratando um animal como um bebê, tirando do animal as suas necessidades, suas próprias, da sua raça, da sua espécie, porque esse animal precisa cumprir esse caminho para que o processo evolutivo aconteça, né? Então nós temos que dosar tudo isso, dosar. O animal precisa cavar numa terra, o animal precisa andar
fora de um apartamento. O animal precisa ter contato com a grama, com uma árvore. O animal precisa disso, gente. Isso faz parte da sua constituição, né? Da mesma forma que um pássaro precisa voar. O pássaro não pode estar numa gaiola. Então, se nós interrompemos esse processo dele numa encarnação, a gente atrasa o processo evolutivo desse animal, né? Então, eu acho que é muito lindo isso, é muito fascinante. Isso nos espiritualiza também, a nossa capacidade de ter essa empatia com o animal, de ter essa capacidade de ver no animal um ser com uma individualidade espiritual, enquanto encarnado, né? Porque quando ele desencarna, aquela alma desencarnada do animal, ela logo faz parte de um todo e volta, reencarna, né? Ela vai para a espiritualidade e ela imediatamente reencarna. Esse é o processo bonito que a gente precisa compreender, né? Sem fantasia, sem invenções, sem... eu acho que a gente cresce tanto quando a gente consegue encarar as coisas de uma forma madura, de uma forma tranquila, olhando para o nosso animal, para o nosso companheiro, né, com carinho, sabendo que ali existe uma individualidade espiritual que sente dor, sente alegria, sente tristeza, está no processo evolutivo, não tem o livre-arbítrio ainda, por isso que nós precisamos ter essa empatia, né, essa forma de tratar o animal com decência, né? Com carinho, com humanidade, para que ele tenha esse processo, para que ele consiga alcançar, né, o seu caminho espiritual, o seu progresso. Todos os seres da criação estão num processo evolutivo, né? Queridos e queridas, era isso. Muito cuidado para não cair nos zombeteiros por aí, porque tem muito zombeteiro encarnado também, né, fazendo picaretagem braba. Tem muito zombeteiro desencarnado também, se dispondo a isso, se dispondo a essas patuscadas todas. Então é isso, a gente precisa ter essa atenção, a gente precisa ter esse discernimento, né, de entendermos que nem tudo que é dito e que é falado e que aparece na internet merece crédito. É isso. Um grande beijo, um grande abraço e nos vemos por aí. Até a próxima.